Bom dia a todos e a todas. Falemos em invasão da mente, porque este tema, efetivamente, esta humanidade a que pertencemos tem uma longa tradição de invasões, conquistas, linguagem bélica, raciocínio bélico, raciocínio predatório, ou seja, temos longas histórias em que uns povos se movem contra outros, invadem, conquistam, apreendem os melhores bens, por vezes escravizam as pessoas. Temos uma longa história de guerras, muitas das quais são produzidas sobretudo porque predadores de uma nação querem dominar, conquistar, roubar algo de outra. Isto repete-se um pouco por todo o lado. Infelizmente, hoje em dia continua a repetir-se, mesmo em termos de guerras físicas, mas no plano da mente humana há toda uma outra guerra em que temos governos e grandes companhias que continuam a querer invadir, conquistar, extrair bens, continuam a querer apoderar-se, mas neste caso, da mente humana. Muitas pessoas, muito responsáveis, muitos altos responsáveis no nosso planeta, têm esta noção de que querem manipular a mente das pessoas, querem controlá-la, querem predizer o comportamento, querem predizer o que podemos pensar, sentir, imaginar, o que nos motiva para lucrarem e assegurarem o controle. A linguagem bélica hoje em dia é muito usada no mundo empresarial, nomeadamente, com esta lógica de conquistar mercado, de ter público-alvo, note-se a linguagem bélica sempre, ter esta noção de apreender coisas, de agarrar, controlar, manipular, manejar, prever para controlar melhor. Isto aplica-se nos mundos, nomeadamente a publicidade, o chamado branding também, num mundo em que se tenta manipular as emoções das pessoas, manipular o desejo, manipular o que nós podemos querer ter connosco e na nossa vida, apelando normalmente aos nossos instintos mais básicos, são os mais garantidos para pertencerem a toda a gente, para alargar o público-alvo, a esta noção de querer controlar sempre. E para isto, de algum modo, invade-se a mente das pessoas com estímulos múltiplos, por vezes estudados, por exemplo, em neuromarketing, em que já não são precisos coletivos de avaliadores, um público mais ou menos vasto para se pronunciar sobre a influência, o efeito ou a qualidade de um anúncio. Basta, por vezes, submeter uma única pessoa a um tratamento, chamemos, em laboratório neurológico, em que se vai verificar como está o cérebro a responder a uma série de frequências, uma série de padrões, de formas, estímulos visuais, olfativos, auditivos, etc., para saber quais poderão suscitar a resposta que queremos e como e em que quantidade, para depois se aplicar isto em publicidade, para assegurarmos que o cérebro das pessoas vai ser levado pela invasão de estímulos a responder de uma determinada maneira para que haja impulso de compra, para que haja vício, para que haja desejo de repetição de determinadas coisas que asseguram que os clientes continuam fiéis. Há, portanto, ainda uma lógica predatória de invasão. Ora, isto não tem que ser assim. Esta lógica de tentar prever, controlar as mentes das pessoas e tentar também, por vezes, normalizar as mentes das pessoas para assegurar um mercado previsível, é o que muitos conquistadores do passado tentaram fazer com legislações severas, controlando, subjugando as massas locais. Isto tudo que está a ser feito ainda com esta lógica bélica e de invasão e conquista, não tem que ser feito assim. Com uma visão melhor, os nossos poderosos do mundo político e económico poderiam, isso sim, querer apoiar cada pessoa individualmente e cada pequeno coletivo para desenvolverem as suas melhores qualidades e capacidades, a sua melhor criatividade, a sua iniciativa dentro para fora, a sua capacidade de manejar os seus próprios estímulos para serem melhores humanos, para funcionarem melhor, trabalharem melhor e para contribuírem
para um coletivo cheio de colaborações, cheio de sinergias, cheio de bem-estar. Também poderia criar-se uma mentalidade de cuidar do planeta, da humanidade, em lugar desta competitividade bélica constante. Claro que isto poderia beneficiar tudo e todos. Exige mais visão, exige mudanças de mentalidade. Note-se realmente que este nosso mundo tem sido muito dominado por uma mentalidade dita masculina, no seu pior. Talvez precisemos também realmente equilibrar pelo menos esta mentalidade com um aspecto mais feminino, que está mais ligado ao cuidar, ao apreciar, ao apoiar o desenvolvimento, educar, e nesse sentido, os poderosos que governam as coisas em todo o lado poderiam efetivamente tentar apoiar, educar e estar à escuta das melhores qualidades das aldeias, das cidades, das populações, mas também das pessoas individuais, do seu caráter único, para ajudarem essas pessoas a desabrocharem, desenvolverem-se, colocarem para fora o seu melhor, para assim também darem uma contribuição livre para o todo. Isto não tem sido a lógica de muita gente, mas isto pode acontecer. Precisamos de uma grande mudança de mentalidade. É esta a ideia. Como sempre, se gostarem, subscrevam o canal, partilhem, comentem e até breve.